Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme tua palavra e enche-me até em mim, se agir só ti. Vamos colocar sobre nossos pés, estender a mão para cá. Vamos orar com esse homem de Deus, para que Deus possa usar ele. Soberano Deus, eterno Pai, aqui eu te apresento, Senhor, teu filho, Pai. Pai, que o Senhor venha, Senhor, usar ele tremendamente, Senhor.
para, Senhor, transmitir para a tua igreja, Senhor, aquilo que a igreja precisa de ouvir, Pai. Então, Pai, o Senhor venha diminuir, Pai, mas que o teu Santo Espírito, Pai, venha crescendo na vida dele, Pai, para falar para a igreja, Senhor. Assim eu te peço, Pai, coloca ele sobre a tua mão, Senhor, em nome de Jesus, seja com ele. Amém, amém, Pai. Glória a Deus, boa noite, Pai do Senhor, todo mundo. Estamos felizes com Jesus, não estamos? Glória a Deus. Eu fiquei feliz pela oportunidade. E gostoso saber que a nossa igreja está vivendo um momento qual o Espírito Santo está fluindo, ele está falando. E graças a Deus nós temos tido ouvidos abertos, olhos abertos para poder entender a mensagem que o Espírito Santo está querendo nos trazer. E eu achei gostoso que teve um congresso de mulheres. Se eu não me engano, o título foi A Mulher que Deus exige que eu me torne, seja. E eu já estava meditando já na mensagem de hoje, e esse é o título: a igreja que precisamos nos tornar. E o mais engraçado é que eu já tinha esse título sem saber que ia ter esse congresso com esse nome. E por que eu resolvi trazer essa mensagem? Na verdade, nós nos colocamos à disposição, o Espírito Santo ele usa da maneira a qual a gente resolve entrar no rio e caminhando nas águas no mais profundo. A Bárbara leu uma passagem tão linda que eu falei, meu Deus, está falando da igreja, que fala que há um rio cujas águas elas estão voltadas para o trono, e essas águas elas alegram o céu, e essas águas nada mais é do que a igreja, nada mais é do que a noiva de Cristo. Eu me alegro tanto em saber que eu sou noiva de Cristo, nós somos noiva de Cristo, e nós estamos numa fase tão gostosa, que é uma fase de reconhecer o amor do próximo, de reconhecer o que é a igreja, de reconhecer quem sou eu, quem é você. E hoje eu não vim aqui para poder apontar dedo na cara de ninguém, não, até porque eu gosto de me sentir igual Paulo. Paulo ele sempre colocava assim: eu sou o menor dos apóstolos, eu sou o menor dos pregadores, eu sou o menor dos discípulos, eu sou o menor na casa de Deus. Mas uma só vez ele falou que ele é o grande, que ele é o maior. Foi em Romanos, quando ele falou assim: eu sou maior dos pecadores. Então, quando a gente se coloca no lugar do próximo, a gente entende que dedo na cara dói. Então, eu não gosto de fazer isso. Mas, para a gente não ficar muito de papo, vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 3, verso 8. Hoje não temos data show, glória a Deus. Para quem gosta de palavra, hoje é o dia. O pastor falou comigo, eu quero trazer palavra. Vamos lá, palavra. Efésios capítulo 3, verso 8 em diante. Eu não vou saber jogar em cima. Eu sou uma pessoa meio carente de atenção, tá? Então toda hora eu vou perguntar se vocês estão felizes. Quando eu perguntar se vocês estão felizes é porque eu estou sentindo um aperto aqui, tá? A Bárbara perguntou assim para mim hoje: você está bem, irmão? Eu estou, mas estou sentindo um aperto, não sei. E é tão gostoso. Efésios capítulo 3, verso 8, diz assim: embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Verso 10 diz assim: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são glória para vocês. Então, o que eu quero me atentar com vocês é o versículo 10, onde diz que a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, é mediante ao pregador? Não. É mediante ao cantor? Não. É mediante ao pastor? Não. É mediante a igreja. Deus traçou o seu plano no eterno, e o plano dele no eterno era fazer uma família. Deus busca uma família, ele busca desde Gênesis. Deus busca para ele uma família, o Filho busca para ele uma noiva, e o Espírito Santo busca uma morada. Então, a partir do momento que a gente se encontra nesse sentido como ser uma família para Deus,
a gente se coloca no lugar do próximo. 1 Coríntios capítulo 2, para a gente começar a entrar na mensagem. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Diz assim: todos acharam? 1 Coríntios capítulo 2. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para proclamar o mistério de Deus, pois decidi de nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Por que eu trouxe essa palavra? Porque Paulo, ele chegou na igreja de Corinto, e a igreja de Corinto é uma igreja que ela é igual às igrejas de hoje no Brasil. Nós seguimos duas linhas no Brasil. Uma linha qual busca poder, fogo, Espírito Santo, isso é muito bom, e uma linha que busca sabedoria. E a igreja de Corinto é uma igreja que tinha essas duas coisas. E Paulo falou assim: eu quando cheguei até vocês, eu não precisei de fazer nenhuma demonstração de poder, eu não precisei de usar palavras eloquentes, até porque vocês já têm sabedoria. Só que uma coisa que eu procurei achar em vocês, eu não achei: Cristo e esse crucificado. Então, no momento em qual nós nos entendemos que nós temos poder, nós temos sabedoria e nós não temos Cristo formado em nós, estamos perdendo tempo. Porque Cristo procura chegar perto da gente e encontrar um espelho. Quando aquela canção diz: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, nada mais é do que nós deveríamos nos encontrar em Cristo. Porque naquele momento em qual Ele vier nos buscar, Ele vai procurar, Ele vai tentar achar Ele dentro da gente. Então o que adianta se eu tenho sabedoria, se eu sou cheio do Espírito Santo, se eu rodo no poder, se eu rodo no manto, mas eu não tenho Cristo? É inchaço, de nada me adianta. Então de que adianta eu falar bonito, de que adianta eu falar em outras línguas? Isso é muito bom, glória a Deus, aleluia, vocês são felizes ainda, então tá bom. Então de que adianta tudo isso se eu não ter Cristo? Então se eu não entendo, se eu não consigo enxergar Cristo no próximo, de que adianta? E às vezes a igreja ela fica procurando, buscando por dons, e isso é bom. Às vezes a irmã ela fica buscando: eu quero falar em outras línguas, isso é bom. Às vezes o irmão fala assim: eu quero o dom de orar, isso é bom. Às vezes a irmã fala assim: eu quero o dom da fé, e isso é bom. Porém, se você está buscando um dom do Espírito Santo e ele ainda não te deu, olhe para o lado, porque o irmão pode ter recebido. E se você consegue enxergar Cristo no irmão, você vai conseguir enxergar que ele faz parte do corpo. Uma mão sozinha não faz parte do corpo, precisamos das duas mãos. Um pé sozinho não é nada sem o outro. Então que a gente saiba encontrar Cristo no nosso próximo. Certo? Então tá bom. Efésios 4. A gente poder dar uma pincelada melhor. Efésios capítulo 4. E hoje os versículos que foram lidos aqui, eles serviram muito para a nossa palavra de hoje. Glória a Deus. Efésios capítulo 4. Todos acharam? A igreja está afiada na Bíblia, que bom. Diz assim no verso 1: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Qual vocação que nós recebemos? A vocação de ter Cristo dentro de nós, a vocação de sermos Cristo. Aquela vocação a mesma que lá em Atos capítulo 11, verso 29, se não me engano, em Antioquia da Síria, foi onde os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Olha como seria bom se nós andássemos por aí e a pessoa falasse assim: ó, lá vai um cristão, lá vai um pequeno Cristo. Nós somos luz do mundo, nós somos sal da terra. A partir do momento que a gente entende isso, a gente passa a viver de forma digna da nossa vocação. Porque às vezes nós achamos que a nossa vocação é fazer. Eu acho que a minha vocação ela é pregar, ela é ministrar, e glória a Deus que é isso, que é apenas curar enfermos, e glória a Deus. Mas não é só isso. A nossa vocação é parecer com Cristo, é gerar Cristo em nós. Verso 2 diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Foi falado aqui em unidade pelo pastor Pedro. E desde então, quando ele falou em unidade aqui nessa igreja, essa igreja ela virou uma chave. E chave essa que virou o reino espiritual. E essa chave ela está virando. Segunda-feira passada teve um mover tão gostoso nessa igreja que cadeias foram quebradas. Perdão foi liberado.
E quando a gente libera perdão, quando a gente entende que nós erramos, como o próximo peca também, como o próximo erra também, quando a gente entende, a gente se submete a chegar a Cristo nele. Verso 3 diz assim, ó: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Qual a esperança que nós somos chamados? Parecer com Cristo. Só. Ponto. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Verso 11. Efésios 4, verso 11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então por que hoje tem no meio de nós mestres, pastores, pregadores, evangelistas, para a glorificação de Cristo, para que Cristo fosse enxergado em nós? Mas se eu baseio a minha vida somente no meu ministério, eu estou agindo errado. A gente vai entender isso aí. Robson, você é contra o ministério? Você é contra ter um ministério da igreja? Não. A única coisa que eu sou contra é você ter o seu ministério, você ter sabedoria, você ter poder, mas você não ter Cristo em você. Procure ter consistência e não influência. Pastor, não se mede o seu ministério por número de pessoas. Se mede por quanto de Cristo foi formado em cada um. A régua de medir é Cristo. Porque encher salão, até um cantor só coloca, até um Thales Roberto só coloca enche. Agora a consistência e a persistência na palavra é só quem está com Cristo formado. E como que Cristo é formado em nós? A doutrina dos apóstolos. Em Atos 9, se eu não me engano, você pode estar conferindo isso. Em Atos, lá você vê que eles perseveraram em quê? Na oração, no partir do pão e conhecendo Cristo em cada um. E quando você conhece o Cristo no seu irmão, você começa a parecer com Cristo. Verso 13: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, por que eu trabalho no meu ministério? Para que até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida de Cristo. Belezinha? Está todo mundo feliz? Então tá bom. 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Estou feliz quando eu tenho o meu tangedor. Como diz o profeta Eliseu: ora, pois, trazei-me um tangedor. E quando o tangedor começou a tocar, começou a ministrar, ele foi fluindo, foi profetizando, e isso é bom. Estava fazendo falta, né, pastor? Um tangedor aqui. 1 João, capítulo 3, verso 2. Vamos falar de vocação, então, que a nossa vocação qual é? Ser parecido com Cristo, gerar Cristo dentro de nós. João fala assim na sua primeira carta: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o vemos como Ele é. E todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo como Ele é puro. Qual que é a esperança do meu chamado? É rodar no poder? É ser cheio de sabedoria? Não, é ter Cristo formado em mim. A partir do momento que eu entendo isso, eu começo a me aproximar cada vez mais de Deus. Os discípulos, eles ficaram assim: mestre, nós queremos poder, então nos ensina a orar, porque eu quero poder. E orar é bom, não é? Quem dera, né? Todo mundo chegasse para o pastor, me ensina a orar. Mas só que eles queriam orar somente para poder buscar poder. Pedro, por que Pedro ele olhou para Jesus no meio daquele tempestade, e ele olhou e falou assim: deixa eu ir. Na verdade, será que era para se aproximar de Jesus? Ou será que não era apenas para ter poder? Baseado nisso, ele caiu. Se você tem só poder, se você busca só sabedoria, mas você não tem Cristo formado em ti, você vai ser levado por qualquer tempestade. Então os discípulos falaram: mestre, nos ensina a orar. Mestre, essa legião de demônio eu não consigo tirar, como é que eu consigo? Jejum e oração. Então nos ensina a orar, mas uma única vez Jesus falou assim: aprendei de mim. Esse é o chamado de Cristo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então como que eu me torno Cristo? Aprendendo a ser manso e humilde de coração. Não é eu subindo num púlpito e começar a dar cajadada no irmão, porque cajadada dói. Eu também tomo cajadada e dói. Não é subir no púlpito e usar o meu poder somente para poder começar a profetizar coisas, mas e a palavra? E a mansidão? E a humildade?
Se eu não consigo enxergar o irmão no próximo, eu não estou sendo humilde. Se tudo que chega perto de mim eu já vou com gritaria, eu não estou sendo humilde, eu não estou sendo manso. E será que é isso que Cristo quer? Cristo quer mansidão, humildade. A partir do momento que a gente entende isso, a gente começa a fluir, a gerar Cristo dentro da gente. E hoje eu quero falar com dois tipos de público aqui. Primeiro, com geral, toda a igreja, gerar Cristo dentro de nós. E tem um outro público a qual eu quero me manifestar, a qual eu quero falar, que é aquele público que fala assim: eu não vou na igreja porque a igreja me feriu. Tem muitos assim, que a igreja fere. Será que a igreja fere? Será que a igreja, essa que é a noiva de Cristo, será que ela fere alguém? Nosso chamado não é para fazer, e sim para ser igual a Cristo. Em Gênesis 3:29, o primeiro lugar onde aparece a palavra chamado, Deus chama Adão, e ele fala assim: Adão, onde você está? E Adão fala assim: Senhor, eu escutei a sua voz, e eu me escondi de você. Por quê? Porque eu estou em pecado, porque eu caí. Então a presença de Deus, ela chegou até o jardim, e o homem, por causa do pecado, ele se escondeu de Deus. E já a segunda vez onde aparece essa palavra, Caim, já, se eu não me engano, em Gênesis 4, Deus, ele chega e ele pergunta assim para Caim: Caim, cadê o seu irmão? Ah, Senhor, eu não tenho nada com meu irmão, não. Caim, cadê o seu irmão? Não tem nada com ele. Então, a partir do momento que você olha para o seu irmão e você fala assim: eu não tenho nada com ele, você não está formando Cristo em você. A partir do momento que Deus te pergunta assim: meu filho, cadê os homossexuais da cidade? Você está abraçando eles? Cadê as prostitutas da cidade? Você está abraçando eles? Cadê os moradores de rua? Você tem abraçado eles? Cadê os pobres? Você tem feito alguma coisa por eles? Cadê os que estão com depressão? Você tem que dar um abraço para eles? Agora, se você responde assim: Senhor, eu não tenho nada com ele, a primeira pergunta você já respondeu: na presença de Deus você não está habitando. Está todo mundo feliz comigo aí? Estou tentando ser o mais sucinto possível. Lucas 10:38 foi o que o irmão Caim leu aqui. E o que eu quero mostrar é o seguinte: que às vezes a gente entende que a nossa vida é só chamado, é só ministério. E Jesus, ele entrou então na casa de Marta e de Maria. Maria, ela sentou-se no pé do mestre e ela começou a louvar, ela começou a adorar o mestre. E Marta tá que trabalha, tá que passa pano, tá que faz tudo aquilo. E então Marta, ela fala assim: Senhor, será que você não se incomoda que a minha irmã está aí sentadinha no colo do Senhor, enquanto eu estou aqui com o meu cabelo cheio de óleo, cheio de fumaça, camisa de vereador, estou trabalhando, e o Senhor não faz nada? Jesus olha e fala assim: Marta, Marta, eu não procuro uma empregada doméstica, eu procuro uma noiva. A partir do momento que a gente entende que a nossa vida não é fazer, é ser. A nossa vida não é o que a gente faz. Se a gente basear a nossa vida pelo que a gente faz, a gente vai cair lá em Mateus 7, onde os discípulos vão falar, ou melhor, onde muitos vão falar assim naquele último dia: Senhor, Senhor, em todo ano profetizamos, expulsamos demônios, eu preguei, eu louvei, eu toquei teclado, eu limpei a igreja, eu fiz isso, fiz aquilo. Mas Jesus vai falar assim: afaste-te de mim, que eu não vos conheço. Nunca vos conheci, você nunca se pareceu comigo, você nunca foi manso, você nunca foi humilde, você nunca abraçou ninguém. Isso não acontece na igreja de hoje. A igreja, ela tem ferido pessoas, porque a igreja não tem sido Cristo. Nós não temos sido cristãos, nós temos sido crentes. Lá vai o crente. Crente então o diabo é. Não é, irmão? Crente então o diabo é. Mas vocês estão felizes comigo ainda, então? Amém. Ah, então tá bom. A gente, quando fala em demonstração de poder, de tudo isso, eu fico imaginando quando Paulo, ele chega lá na igreja de Corinto e chega aqueles caras sábios perto dele e fala assim: Paulo, veja bem que eu vou te mostrar aqui o que é sabedoria, senta aqui que eu vou te mostrar tudo aqui, vou te dar uma aula de teologia. E eu já creio que já tinha o outro lado lá no poder, pá, rodando no manto e sapateando. E Paulo fala: opa, peraí, não é isso que eu procuro, eu estou procurando é Cristo crucificado. Isso eu não estou achando em vocês. Eu não estou achando isso em vocês. Eu estou procurando isso, não só eu, o Pai também procura. O que eu falei aqui? Que Deus procura então uma família. Como assim? Cristo, ele procura uma noiva, o Espírito Santo procura habitação. Nós temos sido habitação? Temos sido família para Deus? Temos sido a noiva de Cristo? Pergunta difícil, né? Eu costumo sempre perguntar assim: quem está feliz com Cristo? Todo mundo Pai. Lucas 15:17, onde fala sobre a parábola dos dois irmãos do filho pródigo.
também nos mostra o extremo da religião, o extremo de quem fala assim: Senhor, eu quero fazer. Se você observar, o filho mais novo, ele é um extremo da religião, porque ele fala assim: Pai, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado de filho, trata-me como um dos seus empregados. Então, a partir do momento que a culpa ela entra na cabeça, por quê? Porque tem alguém te acusando toda hora e fala assim: você não é digno de chamar de pai, você não é filho, você não merece esse anel, você não merece essa sandália. Aí você fica todo culpadinho e fala assim: Pai, eu não sou digno, mas deixa eu trabalhar para o Senhor, eu quero trabalhar. Por quê? Porque eu estou me sentindo culpado. Então a morte de Cristo não foi em vão, né? Está todo mundo feliz, tá? Ah, então tá bom, assim que eu fico feliz. Mas toda vez que a gente termina a nossa pregação com uma ênfase moral, a única coisa que a gente pode conseguir é o filho arrependido? Não, é o irmão mais velho. O irmão mais velho é aquele que aponta e fala: que é isso, pai? Eu sempre estive aqui com o Senhor, sempre estive aqui trabalhando para o Senhor aqui, ó. O Senhor nunca fez nada para mim. Ó, filho, não é assim não. Você sempre esteve aqui, você nunca desfrutou porque você não quis. Esse boi que eu matei aqui, ó, pode matar quantos você quiser. Não é assim? Então a gente às vezes quer trabalhar, mas não desfruta daquilo que Deus é. E isso leva a gente num extremo que eu fico pensando assim: poxa, será que o ser humano, quando ele pensa assim, será que ele não reconhece o valor que ele tem? E quando eu estava observando, eu falei assim: poxa, a igreja então de Corinto, ela é aquela igreja cheia de poder. Hoje a nossa igreja ela é baseada no poder. Nós temos no Brasil duas linhas de evangelho, que é uma linha do poder, uma linha pentecostal, e uma linha mais reformada. Glória a Deus que nós temos as duas, certo? Nós entendemos que uma é a mão esquerda e a outra é a mão direita, e as duas fazem parte do corpo. Mas a partir daquele momento em que, em Joel 2 e Atos 2, onde a promessa de Deus é que o Espírito Santo viria sobre os cristãos, sobre a igreja, e ia revestir de poder, a gente vê todo aquele mover acontecendo e tudo. Mas existe uma profecia que muitos não conhecem, que não é lembrado, que está em Ezequiel 36, abra por favor, verso 24. Vocês são felizes, né? Ah, então tá bom, vocês estão, eu também estou. Ezequiel 36, 24. Todos acharam? Pois eu os tirarei das nações e os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a terra. Aspergerei água pura sobre vós, vocês ficarão puros e eu purificarei as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e os meus estatutos. Então olha só a promessa. Em Joel 2, a profecia é que o Espírito viria sobre os cristãos. Já em Ezequiel, a profecia é que o Espírito vem dentro. E qual que é o Espírito de Cristo? Espírito de mansidão e... todos esqueceram? E humildade. Mansidão e humildade. Se vocês observarem em Atos 2, lá no cenáculo, quando o Espírito ele vem sobre a igreja, sobre os cristãos, tem todo aquele show pirotécnico, tem fogo, tem vento, tem tempestade, tudo acontecendo. Mas quando isso acontece, quando isso se cumpre, João 20, 21, abram por favor, João 20, 21. Acharam? Essa agora é a chave, essa agora é aquele ponto que a nossa igreja está vivendo. Se vocês não estão entendendo nada, é porque tem pessoas que ainda não participam aqui do círculo de oração. Tem pessoas que não participam dos cultos de quinta-feira. Por isso que de repente vocês devem estar pensando: o que o Robson está falando? Porque a nossa igreja está vivendo uma onda tão gostosa, a onda do Espírito Santo. É uma onda que está chegando, que é uma onda que perdoa. Porque o que sara os nossos pecados? Perdão. O que traz sinais de maravilhas? Perdão. Vamos entender isso em João 20, 21? Novamente Jesus disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Foi o primeiro texto que eu li, que através agora é através da igreja, mediante a igreja. De Gênesis a Mateus 28,
Primeiro era o verbo, depois o verbo se encarnou. Depois que o verbo se encarnou, aí aconteceu o quê? A igreja. Bárbara, você, lembrei, siga aqui. Vamos entender então qual que é o propósito, o que é através da igreja. Pastor Elísio, sabe o senhor também, sabe? Como foi a criação do homem? Deus criou o homem, e o homem já cansado, fadigado, né? Botar nome nos bichinhos, nas plantas. Deus vinha todos os dias e conversava, como é que chama aquele bichinho ali? Vaca? Rinoceronte? Como é que chama essa planta aqui? Essa é uma mangueira. E assim foi. E chegou um dia em que Deus olhou assim para Adão falou assim, poxa, estou tão cansado, tanta tarefa que o Senhor me deu. E Deus falou assim, ele entendeu que ele não pode trabalhar sozinho, ele precisa de uma ajudadora. Então Deus fez com que Adão caísse num profundo sono e tirou do lado direito dele uma costela. E dessa costela saiu a ajudadora, que foi Eva. E quando saiu o ajudador, então eles entenderam que eles não conseguem trabalhar sozinhos. Então olha aí, quando começa o ministério, quando começa o nosso trabalho, a nossa vocação é trabalhar unido, em união e parecer com Cristo, com o nosso Criador. E eu acho gostoso que Deus ele tem uma forma tão gostosa de trabalhar na gente, que Deus gosta de encarnação. É encarnação. Por quê? Porque quando Jesus ele morreu, ele foi para a cruz, aí acertaram nele aqui do lado direito o quê? Uma lança, não foi? E saiu o quê da ferida dele? Sangue e água. A água na Bíblia, ela representa a igreja. A partir desse momento, desse lado direito que foi furado, que Jesus falou assim, se eu não for, o Espírito Santo não vem. Aí o que saiu dele? A ajudadora. E quem é a ajudadora? A noiva de Cristo, a igreja. Vocês não estão entendendo, gente? Foi de Cristo que saiu a igreja, foi de Cristo que saiu todos nós. Obrigado, irmã. Então, a partir do momento que a gente entende isso, de que Cristo é a noiva, ou melhor, de que a igreja é a noiva de Cristo, a gente passa o quê? Amar, respeitar o nosso próximo, a gente passa a fazer o nosso papel ao qual nós somos chamados, que é ser a imagem e semelhança de Deus. Paulo fala assim, irmãos, fala lá em Gálatas, eu posso ter dores de parto para gerar Cristo em mim. Por quê? Porque Cristo já foi gerado, mas eu posso ter dores de parto para que em vocês também seja gerado Cristo. Eu posso trabalhar por isso, eu posso orar por isso. Certo? Quem está feliz comigo? Então tá bom, vamos lá. Efésios capítulo 1, verso 3. Vocês conseguiram entender o nosso chamado? Efésios capítulo 1, verso 3. Quando a gente reconhece o nosso chamado, quando a gente reconhece o propósito de Deus na nossa vida, a gente começa então a nos parecer com Cristo e começamos então a receber bênçãos celestiais. E quando que essas bênçãos celestiais começam a fluir na vida da gente? Eu preciso de ir para a igreja para poder buscar bênçãos materiais? Não. Porque a partir do momento que eu começo a andar com Cristo, parecer com Cristo, as coisas boas vão me seguir, as bênçãos vão me seguir. E por que muitas das pessoas hoje se sentem feridas, se sentem machucadas? Porque não reconhecem que nós temos bênçãos celestiais, bênçãos espirituais. Eu não preciso de buscar carro, de buscar reconhecimento, de buscar casa, de buscar casamento. Não, essas coisas me seguem. Mas a partir do momento que eu reconheço que Cristo está em mim e que existem promessas na minha vida, eu começo a seguir o meu chamado. Glória a Deus, aleluia. Então tá bom. Então vamos lá. Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu. Gente, tem noção do que é ser escolhido por Deus? Desde o ventre da mãe. Tem noção do que é isso? Vou dar uma palhinha para vocês. Charles Spurgeon, ele diz assim: eu creio na doutrina da eleição. Por quê? Porque eu tenho certeza que se Deus não tivesse me escolhido, eu nunca o teria escolhido. Eu tenho certeza que Ele me escolheu antes de eu nascer, ou então Ele nunca teria escolhido depois. E Ele me elegeu por razões desconhecidas para mim, pois eu nunca encontrei em mim um motivo para ser tão amado pelo papai. Não fui eu quem aceitou a Cristo,
foi Ele quem me aceitou. E eu vou falar uma coisinha bem estranha para vocês. Não foi vocês que encontraram Cristo, foi Cristo que encontrou vocês. Afinal de contas, o perdido somos nós, não é Cristo. E às vezes a gente fica assim: aceita Jesus, aceita Jesus. Não é assim não, igreja, não é assim não. É assim: Jesus me aceita, Senhor, me aceita, Senhor. Eu sei, Senhor, que o Senhor me escolheu desde o ventre da minha mãe. Então, a partir do momento que a gente entende isso, a gente para com essa história de rejeição, a gente para com essa história de ficar procurando amiguinho no Facebook, amiguinho no Instagram. E vou falar uma coisa para vocês: procurem consistência, não procurem influência. A gente tem amiguinho que é curtido em Facebook, Instagram, é tudo de mentirinha. É igual aquele dinheirinho de banco imobiliário, é mentira. Mas a partir do momento que a gente entende que a gente é escolhido desde o ventre da mãe, a gente para com esse espírito de rejeição. E é justo esse espírito de rejeição que fala assim: a igreja me maltratou, a igreja não me procura, eu não fui no culto hoje, o pastor não me procurou, a irmã não me abraçou, o irmão não me deu paz do Senhor. Para com isso, porque a igreja é você. E às vezes eu fico pensando assim: será que as coisas vão melhorar ou vão piorar? As duas coisas. Robson, você é tão pessimista, já falaram assim para mim, você é tão pessimista. Mas a parábola do joio, ela diz que o joio e o trigo vão crescer juntos. Na igreja tem joio? Tem? Não, porque a parábola diz que o campo é o mundo, e no campo tem joio e tem trigo. Se eu entendo então que o trigo somos nós somos a igreja, e o joio é o mundo, são os não cristãos, os não convertidos, então eu passo a entender dignamente da minha vocação, porque não existe meio crente na igreja, porque a igreja sou eu, a igreja não é o templo. Vocês conseguem entender isso? A gente não vai para a igreja buscar Deus, a gente olha para si, para dentro de si e fala assim: Deus, o Senhor habita em mim. E quando você entende que Deus habita em você, irmão, você para de buscar a aceitação humana, você para de ficar assim: fulano não me deu paz do Senhor. Para com isso, irmãos. Nós que fomos aceitos por Cristo, certo? Vamos voltar para o texto. Estou tão feliz. Verso 4: porque nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Qual que é o bom propósito da sua vontade? Fazer Cristo convergir em mim. Cristo tem que estar em mim. Eu não tenho que procurar Cristo em lugar nenhum, eu tenho que procurar Cristo dentro de mim. Em Mateus 6,6 fala assim: quando você for orar, irmãozinho, fecha a porta do teu quarto, ajoelha e fala com Deus, porque o seu Deus que vai em secreto, Ele te abençoa em secreto. Glória a Deus. Então, tá bom, vamos lá então. Verso 6: para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus, que Ele derramou sobre nós com a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram a palavra da verdade do Evangelho, o que os salvou, foram vocês selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia nossa herança, até a redenção daquele que pertence a Deus, para o louvor da sua glória. Quando nós entendemos que nós somos selados pelo Espírito Santo, nós entendemos que, se eu tenho o Espírito Santo, eu sou salvo. Se eu não tenho o Espírito Santo, eu não sou salvo. Simples assim, ponto. Como saber se eu sou salvo? Eu tenho o Espírito Santo. Se o Espírito de Deus habita em mim, peraí, o Espírito de Deus vai me mandar para o inferno? Não, ele habita em mim. Então, a partir desse momento que a gente entende que nós somos predestinados, nós somos escolhidos e que nós somos selados por Deus, a gente entende, a gente para de buscar aceitação humana. Ponto. Simples assim. O Evangelho, ele não é uma receita para a gente fazer as coisas certinhas para ser salvo. Não, o Evangelho é uma boa notícia daquilo que Cristo já fez para a minha salvação. Você faz alguma coisa pela sua salvação? Não, você permanece em Cristo, gera Cristo em você, e quando Cristo nascer em você, você vai entender, e vai arder um fogo dentro de você, que você vai falar assim: irmão, estou orando para que Cristo seja formado em você. E quando a gente passa a entender que Cristo é formado na gente,
te amo, eu te abençoo em nome de Jesus. Aí a gente passa e olha para a pessoa e fala assim: irmão, Jesus te ama, sabe por quê? Porque eu também te amo. E a gente passa a perdoar os pecados do próximo. Por que que hoje nós não temos sinais e maravilhas no meio das igrejas como tinha antigamente? Porque nós não liberamos perdão. Por que que eu não libero perdão para ninguém? Porque eu acho que fulano não é digno, eu sou digno. Mas por quê? Somos todos filhos de Deus. Tem uma coisa de errado aí, né? Mas é sobre isso, não. Eu vou subir por aqui, tá, pastor? Pai, estou feliz. Aí então, sinais e maravilhas. Por que eles não vêm na igreja? Porque eu não perdoo. Eu sou incapaz de liberar o perdão para o meu próximo. E às vezes eu pego e falo assim: a igreja, o problema é a igreja. Pastor perto de mim, não me deu carona. A igreja, ela se prostitui. A igreja é adúltera. A igreja só tem gente fofoqueira. A igreja não. Quando você for falar da igreja de Cristo, dobra a sua língua para falar da igreja de Cristo. Para de usar Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, poder falar mal da igreja de Cristo. Para com isso. Não é a igreja que fere ninguém. A igreja é imaculada, a igreja é santa, a igreja é noiva de Cristo. A igreja, ela está aqui que é para nos ajudar a chegar até Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. A gente tem que parar com isso, de tudo colocar a culpa na igreja. A igreja sou eu e você. Se a igreja é adúltera, então eu sou adúltero. Se a igreja é mentirosa, então eu sou mentiroso. A gente tem que parar com esse negócio de falar assim, que a minha igreja tem que ser mais pentecostal. Eu tenho que ser mais pentecostal. A minha igreja tem que dizimar mais. Eu tenho que dizimar mais. A minha igreja tem que buscar a santidade. Eu devo buscar a santificação a cada dia. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Certo? Então tá bom. Então vamos lá brincar mais um pouquinho. Então quando a gente entende que é através da igreja que Cristo faz tudo isso, a gente para com esse negócio de ficar falando mal da igreja. Eu fico pensando, se eu falar para vocês aqui, por exemplo, de Kleber Lucas, aquele cantor gospel, o que vem na imagem da pessoa, da cabeça? É aquela pessoa que casou 6 vezes, né? Um cantor da igreja casou 6 vezes. Se eu falar aqui de Marcos Feliciano, é um camarada que ele adulterou. Gente, quando a gente tem essa mentalidade, a gente está bloqueando o perdão para a pessoa, a gente está bloqueando a salvação da pessoa e a gente está bloqueando as bênçãos de Deus na nossa vida. A gente está bloqueando o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Da minha parte, eu libero. Robson, eu peço perdão em nome da visão da promessa por cada um que tenha machucado vocês. Eu peço perdão por cada um que tenha chegado perto de vocês, que tenha falado uma mentira, que tenha menosprezado vocês. Por quê? Porque eu sou a igreja, certo? E da minha parte eu perdoo todos aqueles que fizeram tudo contra mim. Por quê? Porque a oração do Pai Nosso, ela fala isso. Se você perdoa o pecado de alguém, aí eu sou digno de receber perdão. Não é assim? Então a gente ora o Pai Nosso todos os dias. Eu pelo menos oro o Pai Nosso todos os dias. Ela é a primeira coisa que entra na minha oração é o Pai Nosso. Por quê? Porque só assim eu vou me lembrar e eu vou tentar imaginar que a igreja, ela não intercede por ninguém. A igreja, ela é intercessão. Robson, para você do curso aqui de oração e intercessão, a oração é para a gente conhecer o coração de Deus, e a intercessão é para a gente passar a fazer a vontade de Deus, porque venha a nós o vosso reino. É através da igreja que o reino se estabelece na terra. Eu vou falar uma coisa para vocês. O reino, ele é 2 coisas, o reino do céu. O reino é e o reino não é. O que o reino é? Ele já é presente. Mas o que o reino não é? Ele ainda não é pleno, porque a igreja ainda não foi glorificada. Mas é através da igreja que o Espírito Santo desce. É através da igreja que pessoas são curadas. É através da igreja que pessoas são perdoadas. Se por acaso eu pego e falo assim: Senhor, os pobres da minha cidade, ele pega e fala assim: mas você poderia cuidar deles? Cuida deles por mim. Senhor, os homossexuais, cuida deles por mim. Nós somos incapazes. Vou falar, vou chocar vocês. A maioria das pessoas são incapazes de abraçar o homossexual. Estou falando mentira? E por que não vem homossexual na nossa igreja? Por quê? Porque as pessoas olham e falam assim: credo, mas sabe lá se esse camarada está buscando mais a Deus do que uma pessoa heterossexual? Nós somos incapazes de abraçar uma prostituta. Nós passamos por uma pessoa deitada na rua,
Jesus te ama. E quando você entende que o sentido de ter Cristo dentro da gente é esse, a gente passa a fazer a obra do ministério, certo? Está todo mundo feliz comigo? Estou quase acabando, tá, gente? Pastor, se me perdoa, tá? E como que, para mim entender tudo isso, para mim entender o que Cristo faz através de mim, eu preciso de entender uma palavra: graça. O que é graça? Favor merecido. E para mim entender a graça, eu preciso de entender a lei. Na lei, no Antigo Testamento, pastor, era assim: o pecador, quando ele pecava, ele pegava um cordeiro. Eu até falei isso aqui no último dia do curso de extensão. Ele pegava o cordeiro e levava ao sacerdote. O sacerdote ele examinava e ele pegava. Não, beleza, eu aceito. Então o sacerdote, ele examinava, era o cordeiro, não era o pecador. Na graça, como que funciona? João Batista, ele olhando Jesus, o que ele falou? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o sacerdote, ele olha, não é para o pecador, ele olha para o Cordeiro. Então para de se sentir pecador demais para se aproximar de Deus, porque a graça, ela é para todos nós. Graça, 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 receba perdão, receba cura. E se você não é capaz de receber cura, de receber perdão, de receber graça, dá graça, flui graça de você, começa a perdoar, vai liberando perdão, libera perdão. Começa a olhar para o próximo e fala assim: eu te amo. Começa a falar para o próximo e fala assim: eu te perdoo. Olha para o lado, olha só quantas pessoas diferentes da gente, e a gente é incapaz de falar assim: boa noite, irmão, paz do Senhor, irmão. Nós não somos capazes de fazer isso. Ih, estou acabando, meu tempo está acabando, meu Deus do céu. Quando a gente começa a olhar para o pecador e tal, a gente começa a falar assim: camarada, ele teve 6 casamentos. Quando a gente fala de pecado sexual, pecado sexual, esse camarada aí, ó, eu não estou com esse camarada não, tá? Ah, a camarada caiu, fulano caiu. Aposto que é adultério, sem falar nada. Aposto que é adultério. Irmãos, às vezes tem pessoas dentro da igreja que não cometem adultério, que não trocou de esposa, mas é incapaz de dar um paz do Senhor para o irmão. Tem gente que ama dinheiro, que ama mamon, que é um Deus, e deixa Deus de lado e vai adorar mamon. Tem pessoas aí que é incapaz de estender a mão para o próximo. Isso não é pecado, não. Tem pessoas que não são submissas ao seu pastor. Isso não é pecado, não. Não é pecado. Davi, irmãos, ele foi chamado homem segundo o coração de Deus, mas ele foi adúltero e assassino. Isso é porta para a gente pecar? Não, porque a graça que está em mim, ela é uma graça para mim não pecar. Mas quando eu entendo que um homem que foi assassino, que foi adúltero, foi chamado segundo o coração de Deus, eu paro de olhar para o meu próximo e parar, e pecador, para com isso, irmãos, para com isso. Cristo já morreu por todos nós e a gente fica nessa onda aí. Então a igreja não te machucou, a igreja não te feriu, pessoas te feriram, pessoas te machucaram. Então se você está ouvindo essa mensagem agora e você conhece alguém que está desviado da igreja, seja você igreja, seja você, chega perto da pessoa e fala: irmão, eu te perdoo em nome de Jesus, me perdoa também, libere essa graça para a minha vida. Marcos 2,9, vamos terminar, Marcos 2,9. Entende que a liberação do pecado, ela abre portas na nossa vida, a gente vai entender essa palavra que diz: aquele paralítico, quando chegaram com ele e desceram com ele pelo telhado, então Jesus olhou assim e falou assim: nossa, grande é a sua fé, gente boa, eu perdoo os seus pecados. Então os fariseus começaram a olhar e falar assim: mas quem é você para poder perdoar o pecado de alguém? Jesus olhou e falou assim: não, gente boa, deixa eu falar com você, para que eu tenho poder? Então não é para curar pessoas. Então se eu tenho poder para curar pessoas, o que é mais fácil? Eu curar ou falar? Ou curar alguém ou falar se os pecados são perdoados? Então para vocês entenderem que eu tenho poder para perdoar pecado, levante e ande. Igreja, levante e ande, igreja. Para com esse negócio de ficar toda hora se martirizando. Eu pequei. Claro, você pecou, você deve chegar perto de Deus e pedir perdão, sim. Mas para de se diminuir, porque você é igreja, você é morada do Espírito Santo. Cantares 8:8. Estamos acabando, prometo. Cantares, Salomão, capítulo 8, verso 8. O meu tangedor está fluindo, meu tangedor. Todos acharam?
que faremos com nossa irmã no dia que ela for pedir de casamento? Se ela for um muro, construiremos sobre ela uma torre de prata. Se ela for uma porta, nós a reforçaremos com tábuas de cedro. O que Sulamita está falando? Eu tenho uma irmãzinha. Sulamita, a mulher mais velha, falou assim: eu tenho uma irmãzinha. O que eu vou fazer quando ela for pedir de casamento? A irmãzinha é a noiva de Cristo, ela vai ser pedida de casamento. Então, para que esse dia chegue, eu vou reforçar os muros para que ela seja protegida. Então, eu devo proteger a igreja. Eu não devo criticar a igreja. Não devo criticar a noiva de Cristo. Eu devo estender as mãos para a noiva de Cristo. Último texto, prometo. Marcos 5, 21. Irmão, se você soubesse o valor que tem a igreja para Cristo, nós tínhamos que ter essa noção, né? Marcos 5, 21. A igreja me feriu, a igreja não. A igreja me machucou, a igreja não. A igreja falou mal de mim, a igreja não, irmão. São pessoas que usam essa instituição para poder desfazer do Evangelho. E Marcos 5, 21 diz assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. E então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, venha por favor e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele e uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera de muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele no meio da multidão e tocou no seu manto, porque pensava: se então somente tocar no seu manto eu ficarei curada. Aonde essa mulher tocou, igreja? Ela tocou no manto de Jesus, ela tocou na borda do vestido de Jesus. Por quê? Porque os judeus entendiam que ali é como se estivesse tocando no coração de Deus. Então essa mulher, ela sabendo de tudo isso, ela enfrentou a multidão. Ela enfrentou aproximadamente 15 mil homens para poder tocar no coração de Jesus. Seguindo, imediatamente cessou a sua hemorragia. Ela sentiu em seu corpo que estava livre de seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos. Vê a multidão aglomerada ao redor e ainda pergunta quem te tocou, cara? São 15 mil pessoas. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. E então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. E então disse: filha, a sua fé te curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Igreja, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. E enquanto Jesus ele estava falando, chegaram algumas pessoas à casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenham medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com a gente chorando e se lamentando em alta voz. E então entrou e disse: por que todo esse alvoroço? A criança não está morta, mas ela dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. E ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde encontrava a criança. Tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu te ordeno, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. E isso deixou eles atônitos e deu ordens expressas para que não dissessem nada e ninguém. E mandou que lhe dessem uma coisa para comer. Irmãos, uma mulher que já sofria 12 anos de hemorragia, com essa hemorragia, ela não podia ter intimidade. Por falta da intimidade, ela estava morrendo. Essa mulher representa aqueles que se dizem: eu sou santo, eu sou velho de igreja, sabe? Não preciso de fazer nada. Então, essas pessoas que são parte da igreja estão morrendo. Agora, por que você acha que essa menina tinha 12 anos também? Ela era uma menina que estava fraca, era uma menina que estava
estavam morrendo. Então essa menina, Jesus foi até a casa dela, e Jesus então levantou e falou assim: menina, levante-se e seja curada. E essa menina representa aqueles jovens, representa aqueles que falam assim: não, eu estou tranquilo, não, eu não preciso de Jesus, não preciso de igreja. Estão todos morrendo, estão todos dormindo. Não é à toa que Paulo fala em 1 Coríntios 11, verso 20 em diante, que é por isso, por não reconhecer o corpo de Cristo, existem muitos fracos e muitos que dormem. É a mesma coisa com essas duas. Umas estavam fracas e as outras estavam dormindo, estavam morrendo. Então a igreja hoje está morrendo espiritualmente. Por quê? Por não discernir o corpo de Cristo. Igreja, vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Aleluia, Deus. Eu gostaria de pedir para o adorador para puxar o louvor aí. Enquanto isso, quem é intercessor? Quem temos intercessores aqui? Tem mais intercessor aí? Lani, você pode? Eu vou pedir
igreja. Aqui, vamos terminar, mas eu gostaria de chamar os aniversariantes da semana para nós cantar um parabéns e fazer uma oração para eles. A Marília, eu sei que está fazendo aniversário, vem na frente,